E sobre poligamia, então, você já mencionou algumas coisas, mas qual foi a origem? Por que que começou a ser aceita essa prática, ou talvez, não sei se até incentivada entre eles? E depois comenta se hoje em dia ainda existe ou não existe poligamia entre os mormons. Nossa, nossa. Bom, enfim. Na época era muito comum você ter uma moça morando dentro da tua casa e você não precisava pagar, você dava para ela o lugar para ela morar e alimentação e cuidava das necessidades dela e ela te ajudava com os serviços da casa. Emma tinha uma ajudante de 18 anos de idade chamada Fanny Alger. E Emma saiu um dia, né? Emma é a esposa, era a esposa de Joseph, né, o fundador. Isso, Emma Smith, a esposa dele. E ela saiu um dia para resolver algumas coisas e voltou para casa mais cedo do que ela havia dito que ela voltaria, tá? Ela chegou em casa e a casa estava vazia. Ela chamou o Joseph, ele não aparecia, chamou a Fanny, não aparecia. Ela começou a procurar por eles, porque eles deveriam estar em casa. Então ela foi até o celeiro. E ela olhou na fresta do celeiro, que era de madeira, e ela viu o Joseph tendo relações sexuais com Fanny Alger no celeiro. Agora a casa caiu, tá? Ela ficou enlouquecida, a igreja já estava sendo organizada, obviamente, e Joseph ficou apavorado e foi conversar com o irmão dele, Hiram Smith, que era também conselheiro dele na organização da igreja, na presidência da igreja, tá? E ele contou para Hiram, falei, agora o que eu vou fazer? Hiram falou, eu tenho uma ideia, é muito fácil. Você vai falar para ela que você teve uma revelação de Deus, de que você precisa praticar a poligamia e que ela precisa ter fé para obedecer e te apoiar nessa prática. Ela só pode ter você como esposo, mas você está autorizado e ordenado por Deus para ter outras esposas. Então eles falaram assim, vamos escrever isso como se fosse uma revelação. O secretário executivo de Joe Smith, Clayton, esqueci o outro nome dele, mas o sobrenome dele era Clayton. Ele sentou e começou a escrever, então, as palavras que Joseph começou a citar para eles. Palavras essas como sendo uma revelação de Deus, tá? Então, tudo uma linguagem escriturística. E ele escreveu, tá? E Joseph falou o seguinte para Clayton, falou, olha, faz o seguinte, escreve, copia tudo isso de novo, porque eu tenho certeza que Emma vai destruir essa carta quando a gente levar para ela. Cara, isso é muito Conhece a mulher, engraçado. né? Ele conhecia a mulher que tinha. Então, Hiram falou o seguinte, deixa comigo, deixa que eu vou lá e enfrento a fera. E ele pegou essa revelação de Deus, né, que Clayton tinha escrito, e levou para ela, explicou, falou, olha, Emma, tá aqui, Joseph é um profeta. Ela acreditava que ele era um profeta, né? E tá aqui a carta, a revelação que ele recebeu de Deus. Ela leu aquilo e ela pegou e falou, mas isso aqui é conversa fiada. Ela jogou na lareira, viu? Jogou a carta na lareira. Mas Clayton tinha ali a outra cópia. Bom, Joseph conversou com ela, maciou, ela falou, tá, vamos tentar fazer isso. Cara, ele fez um ritual espiritual na casa dele, ele casou com duas gêmeas, tá? A Fanny Alger, ela tinha mandado para fora, porque quando ela viu os dois tendo relações sexuais, ela botou ela para fora e falou, tu te arranca da minha frente que eu não quero mais te ver. Foi ela que engravidou dele e empurrou pela escada essa mulher? É essa aí? Não, é outra. Não, 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 foi outra, foi outra. Eu não me lembro o nome dela, acho que é Helen Ah, Kimball, mas eu não tenho aham, certeza. É outra, aham, tá? aham, aham. Mas ele casou com duas gêmeas, então, e Emma tentou, ela se esforçou, ela tentou, porque ela pensou, tá, e se isso realmente for revelação de Deus, eu estiver sendo rebelde, né? Que ele sabia como jogar com a tua mente, sabe? Então ela teve lá duas mulheres na casa dela, só que não deu, ela não aguentou porque ela escutava, sabe, de noite o que estava acontecendo no outro quarto. É muito assim terrível você ler, sabe, os depoimentos dessas mulheres, Emma sendo uma delas. Então ela falou, quer saber, eu não posso. Ela falou para ele, então tá, se você pode ter outras mulheres, eu também quero ter outros homens. Aí ele veio com uma outra Justo. revelação, né? Lógico. Aí ele veio com uma outra revelação especificamente para Emma, em que Deus ameaçava destruí-la se ela fizesse essa prática e não apoiasse ele. Porém,
ele falou para ela o seguinte, tá, então vamos deixar para lá, a gente não vai praticar poligamia, não. Agora ele começou a praticar poligamia em segredo, nas costas de Emma, tá? Como ele praticava, é claro que ele tinha que permitir que os outros líderes da igreja também, os líderes do alto escalão junto com ele, também praticassem a poligamia. Foi por isso que ele então introduziu aqueles rituais no templo usando símbolos e sinais maçônicos, tá? Tanto ele escondia isso que Helen Kimball, ela tinha 14 anos de idade, ele tinha 30 e poucos. Eles se casaram num cemitério à noite e ela vestida de homem para que ninguém soubesse o que estava acontecendo ali, tá? Enfim, ele chegava para uma mulher casada ou para uma moça e falava assim, olha, eu recebi uma revelação de Deus e um anjo com uma espada de fogo veio e falou para mim que se eu não casar com você, você e eu vamos ser destruídos. Eram ameaças muito sérias. Então elas acabavam casando com ele, casando espiritualmente. Claro que não tinha nada no civil. A poligamia ainda é doutrina mórmon até os dias de hoje, como você falou, tá? Eles tiveram que parar de praticar abertamente nos dias de Wilford Woodruff, eu não me lembro o ano, mas ele foi o quarto presidente da igreja. A perseguição se tornou muito grande, a igreja teve que parar essa prática, mas aquela revelação, suposta revelação que ele recebeu, ainda está num livro chamado Doutrina e Convênios, que é um livro de revelações modernas, que eles alegam terem sido revelações recebidas por Joseph e outros profetas enquanto estavam restaurando a igreja, tá? Então, o que eles te falam hoje em dia é o seguinte: a poligamia está suspensa aqui, mas quando você morrer, você como homem vai ter várias esposas, pelo menos 5 esposas, tá? Mas a mulher não, claro, a mulher vai ter, né, um marido e ele vai ter 5 esposas. Então, inclusive eles dizem que Deus é polígamo também. Então é a doutrina mórmon. 132, Doutrina e Convênios, seção 132.